Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Esmerjoano Lincoln, eu sou jornalista, pesquisador de audiovisual e este é o Safra 92. E na estreia do canal eu trago um grande colega, um grande amigo meu que também é youtuber, que também é colecionador e que também traz consigo essa paixão pela música, pelo cinema e pela TV desde criança, que é o Miguel Andrade, do Dolce Video, canal aqui no YouTube que também é um blog. E a gente se encontrou para falar sobre a transição entre o catálogo da antiga Sessão da Tarde, das décadas de 1970 e 80, para o catálogo da então nova Sessão da Tarde, das décadas de 1990 e 2000. Confiram aí o nosso papo. E o nosso convidado de hoje é um amigo de internet, que eu já conheço há pelo menos 10 anos, mas pela primeira vez a gente está junto num conteúdo audiovisual para falar sobre essas nossas paixões, música, cinema e TV, especificamente hoje a gente vai falar de cinema e de TV juntos, que é o Miguel Andrade, dono e proprietário do querido canal Dolce Video, que está no YouTube há quanto tempo, Miguel? E aí você fala exatamente agora há quanto Eu tempo? nunca sei, porque quando eu comecei, eu não dava nada, eu não investia, aí comecei a levar a sério, faz uns 3 anos, mais ou menos. Mas o blog faz 20 anos, em 2022. Então, Uhum, o canal é meio que um braço do blog em vídeo, né? Então, eu tô sempre começando, né? O canal é muito estranho, a gente tá sempre começando de alguma forma, né? É um canal pessoal, né? Assim, é um ponto de vista pessoal sobre as coisas boas da vida, né? O dote no sentido feliniano, da ironia das coisas boas da vida, né? Cinema, música, compras e coisas do tipo unboxing de coisas e, e a gente já começou a agregar outras coisas, né? Também a gente prova guloseimas e coisas do tipo, exatamente para poder abrir os dias e não ficar focado apenas em um dia. E o blog e o canal, eles têm alguma relação com o teu trabalho ou é uma coisa totalmente off trabalho que você usa para se vincular com essa vida lá do Ah, Marcello, do Dolce Vita? no começo tinha, sim, porque eu tenho, desde muito novo, eu comecei no jornalismo, né? Então eu tinha o Uhum. sonho de quando entrou quando chegou a internet, né? Eu finalmente ser livre para postar o que eu queria, né? Daí veio a ideia do blog, coisa e tal. Então eu mesmo editar o que eu queria, do jeito que eu queria, como eu queria. Tanto é que eu comecei a estranhar no boom dos blogs os posts pagos, sabe? As publis, as coisas que eram feitas para agradar esse ou aquele segmento tão mais sério, tão mais profissional do que eu estava acostumado, né? Mas a Com gente certeza. veio para conversar sobre uma intersecção específica aí entre cinema e TV, dentro dessas duas paixões que a gente tem, de gostos e tal, que é a exibição de filmes na TV, e mais especificamente numa sessão de filmes, que hoje talvez a gente possa considerar que é a mais antiga no ar ainda, sobretudo porque ela nunca saiu do ar definitivamente, né? Algumas sessões elas saem, voltam, mas outras são extintas, mas essa de fato ela se transformava Uhum. somente num período específico, a gente vai falar disso já já, mas ela nunca saiu do ar desde 1974, né? Ela nunca saiu de vez do ar desde 1974, que foi o ano que ela estreou. A gente Que hoje é está reunido, que é a a sessão sessão da da tarde. tarde. A gente hoje está reunido para falar sobre a sessão da tarde, sobre um período específico da sessão da tarde, que foi o período em que ela abandonou os filmes antigos e se transformou na sessão que a gente passou a amar e conhecer na década de 90 e até o comecinho da década de 2000, Também quando já é passado. isso também já é passado, né? Hoje a sessão ela foca em outros filmes, em outro catálogo de filmes, mas durante muito tempo, durante
algumas décadas, né, entre as décadas de 70 e 80 e depois entre as décadas de 90 e o início dos anos 2000, né, início do século 20, ela focou em filmes específicos e é sobre esse momento de transição entre essas duas épocas. E, sobretudo, como ela está constituída hoje, ou como ela esteve constituída até bem pouco tempo, que a gente vai falar. O nome do canal Safra 92, só para situar, é o ano que você nasceu. Isso. Você viveu muito pouco, por isso, você viveu muito pouco essa fase de ouro da sessão da tarde dos anos 90, você era criança. Sim, eu era criança e tinha um agravante também. Eu estudava à tarde, né? Então, eu vivi pouco da sessão da tarde, a sessão da tarde diária. As minhas melhores lembranças assim de TV aberta e tudo era quando eu estava doente. Eu ficava grudado na TV de manhã até cachumba. Eu lembro de assistindo Hora do Capeta com cachumba, assim. A minha mãe ia estar caindo o temporal, ela não deixava faltar. O que eu lembro da sessão da tarde é que a gente saía correndo da escola para pegar o último desenho do show da Xuxa, que era o horário nobre, geralmente era He-Man, no auge da Xuxa era He-Man, né? Então saía correndo, morava longe da escola, saía correndo para dar tempo, almoçava, sentava na sala ainda com a roupa da escola, sem tênis de meia, e assistia o Globo Esporte, o Jornal Hoje, a novela, que geralmente era uma novela das 6, era Radical, Sim a Moça. Novelas que eu não gostava quando elas eram exibidas às 6 da tarde, mas eu assistia, não vale a pena de novo, e aí começava o filme. Eu gostava tanto de TV que eu aprendi a ver as horas pela programação da Globo, né? A gente se programava pela TV. Eu quero sair depois da novela. Eu vou chegar nesse horário e vai estar passando tal desenho. Eu vou chegar nesse horário e vai estar passando tal filme. Vou sair depois do filme. Que é uma coisa que a geração de hoje nasceu sem conhecer. A gente trouxe esse período de sessão da tarde para falar aqui no vídeo. A gente teve essa transição aí entre a velha sessão da tarde e a nova sessão da tarde, ou a já velha sessão da tarde de novo, né? Porque a sessão da tarde já mudou de catálogo de novo. E a gente vai falar o que é a velha, o que é a nova sessão da tarde, mas ela passou por uma fase de transição justamente nesse período aí, né? Para quem não sabe, ou para quem convenciona que a censura acabou junto com a ditadura militar no Brasil em 85, isso não é verdade. A censura federal, ela continuou atuando, censurando filmes, censurando peças, censurando espetáculos, e a programação de TV durante mais 3 anos, pelo menos, né? Até a promulgação da Constituição de 1988, a TV ainda era controlada pela censura. Os textos das novelas ainda eram lidos por censores. Testando o que já podia e o que não podia. Uhum. Eles iam abrindo um pouquinho, aí não, abriu demais, voltou. Os temas políticos eles já poderiam ser comentados e ser falados e tal, né? Porque a gente não vivia mais sobre a égide de uma ditadura militar. Mas os costumes, o sexo, a abordagem de temas um pouco mais densos, por exemplo, eles continuaram interditados até a promulgação da Constituição em 1988. E a gente tem um marco aí na programação em 1988, que é justamente eu nunca vi isso ser falado em canto nenhum por diretores de TV, ou pelos diretores da TV Globo, especificamente, mas quando a gente teve a aprovação da Constituição em 88 e a queda final da censura, digamos assim, o que é que a Globo escalou para o Vale a Pena Ver de Novo, para as tardes da Globo? A Globo escalou Gabriela para ser reprisada em 88, em outubro de 88, a 1 da tarde. O Festival 25 anos, não? Não, foi antes do Festival 25 anos, foi em 88 mesmo, assim, quando a censura acabou, quando a Constituição acabou, e para substituir Tititi, a primeira versão de Tititi que reprisou, eles botaram
Gabriela, né, num compactozinho ali. E eu não acho outra razão para a Globo estar reprisando uma novela de 1975, né, num horário em que não era muito comum essa coisa ser reprisada, do que uma espécie de comemoração ao fim da censura, né, ao fim da interdição, de você poder passar uma novela das 10 horas da noite. E isso quando tudo eu falo coincidiu com a nova Sessão da Tarde, que por acaso meio que coincide com o boom das locadoras do videocassete no Brasil, né? Que ao contrário dos outros países foi ali no começo dos anos 90, né? Porque até então vivíamos uma hiperinflação, não podia importar nada, né? Então é todo um período muito forte, simbólico ali entre os anos 80 e 90. Né? E filmes como A Lagoa Azul eram filmes picantes. Eu lembro quando passou a primeira vez à noite e eu não pude assistir. E foi parar na sessão da tarde. As distribuidoras de filmes, né, os estúdios de filme, eles demoravam muito tempo para liberar os filmes. Então, quando a gente via um filme passando na TV de forma inédita, mesmo que dublado, né, as pessoas até hoje têm uma questão com relação a filme dublado, ter que ver legendado, né, não era comum você ter sessões de filmes legendadas na TV, tinha, mas passava a 1 da manhã, né? Vai cumprir a cota, né, do Jânio. Aquela sessão que tinha na Globo domingo, que a gente teve que esperar para ser Giant, grandes clássicos. Aí ficou isso nos anos 90 já. Grandes clássicos como Giant, era ali tarde da noite de domingo. Então, como os filmes demoravam muito para serem exibidos, então filmes da década de 50, 60, 70, muitos desses filmes estrearam, de fato, na década de 80. Eles passaram muito tempo interditados. Né? O caso de Star Wars, que é um filme de 1977, ele foi exibido 10 anos depois. Ele estreou na TV em 1987. A gente estava falando de O Mágico de Oz e O Vento Levou, que foram dois filmes da década de... A TV ainda era vista como uma grande concorrente do cinema. Não era Tem esse ponto também. Esse conceito de telefilme, o conceito de telefilme que você falou agora há pouco também, que era que passava coisa e tal, as novas gerações estão perdendo isso, porque agora tem Netflix e também seriam telefilmes, né? Sim, sim. Eles, inclusive, os telefilmes eram o que se via de coisa nova na TV, de coisa recente, né? Quando você via um filme de 2 ou 3 anos de diferença de exibição, era porque era um telefilme ou um piloto de série que eles venderam como telefilme. Mas essa questão dos filmes era uma coisa muito, muito séria, assim, de você ficar atento a uma estreia e de você poder ter a oportunidade de ver filmes que já tinham sumido, digamos assim, há algum tempo dos cinemas, e você, também não tinha acesso fácil a locadoras até o final dos anos 80, você não tinha como rever um filme marcante para você. Por exemplo, seus pais viram Candelabro Italiano ou um filme como Marilyn Monroe, eles não tinham uma mídia caseira para poder ver esse filme de novo, né, na TV. Com o fim da mídia física, como a gente está vivenciando, o fim das locadoras, o fim da mídia física, a gente está voltando a essa época. Porque agora tem torrente. Mentira, esses filmes mais que não são novos, você não acha CID, você não consegue baixar eles, você não encontra, ou seja, os filmes vão voltar a serem raros, né, a serem difíceis de serem assistidos, como eram nos anos 80. É uma peneira, né? O que foi exibido em filme não necessariamente foi para o VHS, o que foi para o VHS não necessariamente foi para o DVD, e as coisas vão se perdendo por uma série de razões, assim, porque os streams não têm interesse em resgatar filmes antigos, né? Se você for pôr um filme no catálogo, você vai pôr um filme novo. E aí mas especificamente sobre essa época, a gente tem uma questão muito, muito cara para a sua geração, para a geração anterior e para quem começou a ver TV com o despertar da TV, que era essa exibição de filmes antigos,
Era muito comum você ver filmes antigos na TV, porque era só o que a TV exibia, né? A exceção, como a gente falava, era os telefilmes, filmes Tipo, nacionais. Esbejano, o mundo, isso é uma lembrança minha, assim, de infância. O mundo tinha uma cor, sabe? Uhum. As pessoas tinham essa cor que a gente está vendo. Só que o que eu via na TV era em Technicolor. Eu tinha essa dificuldade de entender por que, que as pessoas que aparecem nos filmes da tarde, elas são em Technicolor. Que cor é essa? Por que, que é tudo rosa, verde, sabe? Isso é muito louco. Hoje em dia com HD, 4K, tarará, é tudo muito parecido da realidade. Naquela época não, né? A gente via a gente lidava com essa imagem diferente dos anos 50, ainda à tarde, né? Os filmes da Marilyn e Bette Davis, e mesmo a gente não sabia nem quem eram, né? Quando a gente convivia com aquilo, com aquela película e textura e luz, e narrativas, né? E tramas totalmente. Penso que era os anos 80, aquelas mulheres com aquele cabelo colorido, com aquele cabelo armado, e a gente assistia histórias dos anos 50 à tarde, né? Era muito louco. A nossa geração já teve uma distância temporal entre os filmes que eram exibidos, né? Os filmes que passaram a ser exibidos com o passar do tempo, né? O tempo foi avançando e quando você via, por exemplo, um filme como A Lagoa Azul, na sessão da tarde, nos anos 2000, já era um filme velho, né? Já era um filme antigo porque tinha uma distância temporal de 20 anos. Mas a distância temporal dos filmes que vocês viam era ainda maior, porque às vezes passava um filme da década de 40, de 30, então você tinha uma distância temporal de 40, de 50 anos entre a estreia do filme e E para mim isso a foi um edição azar, dele sabia? na TV. E para mim isso foi um Sim, azar, porque sim. quando eu era criança eu achava chato os filmes Uhum. clássicos. Quando eu passei a gostar de cinema e já tinha videocassete, eu queria assistir filmes da Marilyn, e não tinham. E eram 4 ou 5 filmes dela. E tipo, eu lembrava de ter visto e não ter dado bola. O Rio das Almas Perdidas, por exemplo. Eu lembro que passou e eu dormi ou mudei de canal, sabe? E então, assim, é, quando eu virei adolescente já nos anos 90, né, esses filmes eles foram parar de madrugada, Corujão, e só um ou outro às vezes passava ainda, mas eram bem difíceis, né, não eram comuns Uhum. de passar a tarde. Rapaz, A Malvada, por exemplo, A Malvada e Crepúsculo dos Deuses eram filmes que foram esquecidos pelo VHS. E a gente sabia que eram grandes filmes, então você tinha que colocar o despertador para as 2 da manhã, aí você tinha que colocar a fita em SP, só que nas fitas só cabiam 2 horas, e a Malvada tem 2 horas e 9 minutos. Então no último bloco você tinha que ficar esperto, você não podia dormir, para você mudar a velocidade da gravação para caber o filme inteiro. A gente tinha todo esse contexto de filmes antigos sendo exibidos como filmes novos, né? Porque de fato esses filmes eram novos, inéditos para muitas pessoas. A gente tinha essa distância temporal entre o estúdio liberar os filmes e os filmes terem sido exibidos no cinema. A gente tinha uma questão de censura ainda em voga, ainda que as TVs não exibissem mais os slides de censura. Eles foram exibidos até 85, de fato, né? Uhum. Até o fim do regime militar. A partir do fim do regime militar, os slides de censura, aquele no ar, mais um campeão de audiência, programa liberado para maiores de 12 anos, que hoje também voltou a ser exibido, né, mas antigamente tem um contexto muito mais tensor, muito mais controlador do que tem hoje. Hoje é muito mais pedagógico do que tudo. A gente tinha todos esses contextos forçando as sessões vespertinas de cinema das TVs, a sessão da tarde, que era a principal e a mais conhecida até hoje, tendo que exibir esses filmes antigos, porque eram o que eles tinham de catálogo de filmes livres para ser exibido para serem exibidos nesse horário, né? Os telefilmes, os filmes nacionais, os filmes infantis nacionais, a gente tinha filmes dos Trapalhões e outros filmes com outros Tio contextos que chegaram a Maneco. ser exibidos, e o Maneco, não sei se você vai lembrar disso, ou se você chegou a ver, o Negrinho do Pastoreio com o Grande Otelo foi exibido na sessão da tarde, né? Eram filmes que tinham um contexto um pouco mais
mais livre, um pouco mais inocente, que geralmente eram... ressaltando que o fato de exibir isso não significava que a gente morria de amores por esse tipo de coisa. A gente reclamava. Ai, filme velho, ai, filme bobo, ai, filme... Né? A gente... Mas era o que... Né? A gente tinha mania de achar que no passado as pessoas eram mais ingênuas, mais tontas, assim. Não, a gente reclamava. A gente queria ver filme moderno. Né? Mas era o que tinha, porque a Globo também meio que tratava a sessão como um depósito, né, de filmes. Os filmes que iam ficando velhos iam E era para diluir o copyright dela também, né? Ela precisava... o filme ela podia exibir durante um número X de vezes. Não tem isso também. Ela tinha que diluir nas tardes. A gente está falando de uma época onde não existia nem Faustão, hein, gente? Domingo à tarde ela também passava filmes, séries e coisas, né? Então, o que é que aconteceu em 1988, em outubro de 1988, mais especificamente? 1988, falando mais devagar. A gente teve o fim, de fato, da censura. Com a promulgação da Constituição de 1988. Localizando quem está assistindo, Esmejano, outubro de 88, estava no ar, Vale Tudo. Estava no ar Vale Tudo, estava no ar Bebê a Bordo, estava no ar Fera Radical. Já eram 3 novelas. A gente localizar no tempo, o que era ali o Brasil. Que já eram 3 novelas que empurravam um pouco mais essa questão da censura de costumes para frente, né? Às 6 horas da tarde, né? Você tinha a debatia o Brasil, que era uma mocinha que aparecia tomando banho de rio sem sutiã no primeiro capítulo, com os mamilos molhados, e ela matava acidentalmente, mas matava a própria sogra. Né? Era uma coisa que era exibida às 6 da tarde. Né? Ela matava a personagem da Joana Flores, que era a Yara Amaral, já no fim da novela. Justamente nessa época, em outubro de 88. Você tinha Bebê a Bordo, que era uma novela em que foi concebida ainda no contexto de censura, mas era uma novela cuja mocinha tinha concebido a filha dela numa suruba, ela não sabia quem era o pai. Vários em plena AIDS. E você tinha, em pleno contexto de AIDS, você tinha Vale Tudo para fechar, que é uma novela clássica, mas que também tinha coisas que puxavam essa coisa da moral e dos bons costumes para frente. A Solange, que ela praticamente abusa sexualmente do amado dela no final, né? Porque ela transa com o marido bêbado e ela engravida do marido bêbado. E por causa do cigarro, que hoje... Que absurdo. Não. Uma coisa que hoje, Solange, que era adorada como mocinha, que as pessoas gostavam muito, que ela batia na Maria de Fátima, mas que hoje Solange não passaria de uma cancelada na internet se ela tivesse que... Se tivesse Twitter. Embebedar, se tivesse Twitter, se ela tivesse que embebedar o marido dela e abusar sexualmente do marido dela para engravidar, né? É um contexto. O Twitter da época era o Recreio. O Twitter da época era o Recreio, era fila de sopa, a gente discutia, né? Nossa, o dia que a Laurinha, já na Renda Sucata, marcou o peito com uma escova, a gente era criança. A gente ficou assim, horrorizado. Eu falei, nossa, o que ela tá fazendo? Eu achei que ela tava se masturbando. A gente, criança, discutia isso nas novelas. Então a gente tinha esse contexto já de algum tempo das coisas irem assim mais para frente, mesmo com censura, né? 2 anos antes, aí em Roda de Fogo, que era uma novela que também já foi produzida num contexto de censura, mas muito mais livre, porque era uma novela das 8, né, que está aí no Globoplay, para quem quiser rever. A gente tinha o Mário Liberato com um quarto de sadomasoquismo, né, e ele mostrava Tarcísio sentado lá na cadeira de sadomasoquismo e observando o ambiente, e se reunindo ali com o cara. Eles não conversavam sobre o ambiente,
mas você sabia que era um quarto de sadomasoquismo e que dava a entender, né, também que o Mário Liberato era gay, e aí a gente tinha esse contexto em que a TV, entre aspas, podia exibir o que queria, porque não tinha mais um órgão controlando. Depois esse órgão voltou a existir, né? Voltou a atuar, né, através do através do Ministério da Justiça, né? E depois veio uma imposição da classificação indicativa. A TV fazia vista grossa, continuou fazendo vista grossa para algumas coisas, né? Companheira do Gugu e esses programas policiais, né? Como Aqui Agora, que inclusive chegou a exibir suicídio ao vivo, mas eram questões, né, que estavam dentro desse contexto de pode ou não pode, agora que liberou eu posso tudo, né? E aí, o que é que aconteceu com a Sessão da Tarde? Essa Sessão da Tarde, que era esse depósito de filmes que exibia filmes da década de 60, de 70, no máximo, e sempre telefilmes, e sempre filmes da década de 30, 40, 50, podia exibir filmes agora a rodo de qualquer época, coincidindo também com a popularização das locadoras, a popularização dos filmes dentro e fora da TV. Acabou, né? Eles acabaram criando uma janela, né? Tipo, em tanto tempo vai para a locadora, depois de tanto tempo vai para a TV, sabe? Então... Mas era um contexto que não existia nos anos 80 e, sobretudo, na Sessão da Tarde. Então, em 1988, a gente teve esse início dessa tentativa de quebrar com esse interdito que a Sessão tinha, tanto por conta dos filmes que não eram liberados, quanto por conta da censura que existiu até essa época. E a partir de 1989, mais especificamente, a gente começou a ter uma mudança na Sessão. Vamos renovar esse catálogo, vamos empurrar esses filmes para a madrugada, vamos revender para a Gazeta, que teve essa lenda na época, né, que o Boni e a Globo revenderam alguns desses filmes para a TV Gazeta, porque a TV Gazeta passou a exibir esses filmes mais antigos na programação dela, ali no início dos anos 90. E vamos trazer filmes mais novos, vamos trazer filmes com uma censura um pouco mais alta para essa época, e vamos ver no que dá, para ver o que é que a Sessão vai significar. Quem é o público dessa Sessão a partir de agora, que a gente vai começar a mudar e a ampliar esses horizontes da Sessão. Que é quando a gente começa a ter essa virada da Sessão, se preparando para a década de 90, se preparando para os 25 anos da TV Globo, se preparando para esse contexto de TV em que tudo podia ser exibido. Além do boom das locadoras, que aí realmente... plano cruzado, né? Coincidiu também com a chegada da TV a cabo, né? As emissoras passaram a ter o símbolo a marca d'água no cantinho. Por quê? Porque eram muitos canais pra gente. Então, a Sessão da Tarde ela enfrentou essa galera toda chegando. E a Globo sempre à frente do seu tempo, pensando que a gente vai peitar as HBO. É óbvio que o país é muito grande, né? A gente sabe muito bem o que é o Brasil, mas a Globo já foi se preparando ali atrás, tanto que ela anunciava os canais Globosat desde sempre, né? E a TV passou a ser 24 horas, a Globo. Sim. Ela não era, ela fechava. E em 88, a gente teve no final de 88, em dezembro de 88, ali um ensaio da liberação desses filmes mais novos para a Globo. Em 88, Miguel, a gente teve aí a exibição em dezembro de 88, de 3 filmes que passaram a ser exibidos outras vezes na Sessão da Tarde depois, mas foram as suas primeiras exibições e não eram filmes velhos, no contexto de terem sido reprisados muitas vezes, né? Não eram filmes clássicos, eram filmes recentes dentro do contexto de sua estreia na TV, que foram Fúria de Titãs, lá com o Laurence Olivier, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que tinha sido estreia na TV pouco tempo depois, acho que 86, 87, e Grease, nos tempos da Brilhantina, que apesar de ser um filme de 78, foi um filme que estreou em 87, em 86, 87 também na TV. E a gente teve uma ampliação desse contexto de filmes diferentes a partir de 1989.
os efeitos em stop motion já era algo fora de moda, já era algo estranho, já era algo que Hollywood evitava, tão óbvios, e eram recentes. Tanto que a gente amava a Fúria de Titãs, mas a gente achava que era um filme muito mais antigo do que ele realmente era. Tem cenas mais complexas, né? Apesar de ser stop motion, você tem lá o personagem acho que é o Michael King que faz que é o nome do ator que faz o Teseu, né? Decapitando a Górgona. E era uma cena que passou a ser exibida a partir desse contexto à tarde. Né? Eu não sei se você lembra, logo no iniciozinho aparece Teseu e a mãe nus, né? A criança nua no colo e a mãe de Teseu nua também. E era uma cena que passou a tarde em 88, logo no fim da censura. Né? Então eram filmes que tinham um contexto mais forte. Você tem Aperte um Cintos, o Piloto Sumiu, que também tem cenas muito picantes, muito fortes, né? Tem a cena lá da velhinha com a cocaína, que tinha um contexto de comédia, mas você tinha uma velhinha cheirando cocaína, né? No filme de comédia. Você tinha a mulher com os peitões de fora, né? Tem uma cena que tem uma confusão, aí do nada aparece uma mulher com os peitos de fora e ela sai. É um contexto muito diferente para a geração que estava acostumada a ver as comédias inocentes da Doris Day, da Marilyn Monroe na sessão da tarde. E a gente teve, né, como eu falei, uma ampliação desse contexto a partir de 1989, a partir do Festival de Férias de 1989, que é uma coisa que essa geração também não conhece. Quando era a época de férias no início do ano e no meio do ano, a sessão da tarde ela dava lugar àquilo que se chamava de Festival de Férias, que era uma sessão de filmes que só era exibidas nesse contexto. Era uma alegria isso. Eu lembro lá em casa, assim, a gente pulava, ai, que legal, que legal. Que era um contexto em que a minha geração, que não viveu o Festival de Férias, né, a gente viveu a sessão da tarde, mas num contexto de férias, viveu, mas com outros filmes, né, e era geralmente o que se escolhia para esse período de férias, né, filmes de comédia, filmes mais infantis e tal. Mas em 1989, Miguel, a gente teve um contexto diferente, porque a gente tinha essa vontade da TV de mudar, né, de fazer filmes, de programar filmes mais pesados, com outro contexto, mesmo para uma época em que as crianças estavam em casa, né, que os adolescentes estavam em casa, que era um público muito mais juvenil que consumia isso. E em janeiro de 1989, eu queria que a gente comentasse esses 3 filmes. A gente teve a escalação de 3 filmes que, assim, passam longe de serem infantos juvenis, né, que tem um contexto talvez muito voltado para a época, mas que tem uma questão muito mais próxima disso que a gente estava conversando, que era essa tentativa de puxar essa régua mais para frente, de saber o que é que esse público está querendo exibir, o que é que esse público pode ver nesse horário, né? A gente, em janeiro, no dia 5 de janeiro de 1989, a Globo exibiu MASH, de Robert Altman, né? Um filme de 1970. No dia 18 de janeiro, a Globo exibiu... Não era para criançada. Não era para criança, né? Em 18 de janeiro, a Globo exibiu Orca, a Baleia Assassina, né? Foi o primeiro filme de horror que foi exibido nessa faixa de horário. E no dia 23 de janeiro de 1989, a Globo exibiu Butch Cassidy, né? Um bang bang à tarde. Super premiado. Né? Que tem outro contexto, é um filme quase, assim, hoje é um filme clássico nesse sentido de filme de arte, mas é um filme que não era comum na sessão. E durante esse ano a Globo exibiu outros bang bangs, inclusive, né? Exibiu Os Filhos de Kate Elder, exibiu A Carga da Brigada Ligeira, exibiu outros filmes nesse ano. Como explicar a exibição desses filmes nesse horário? MASH, que é uma comédia super picante, né? Uma comédia super sarcástica, super sacana, em que os personagens do Robert Altman são machistas, homofóbicos, são bullies, né? Como a gente chama hoje em dia, né? São bullies com as mulheres, com os oprimidos, com os fracos. Tem cenas super com contexto super racista, inclusive, na época também. A gente tem Orca, a Baleia Assassina, que é um filme de horror, que tem cenas ali de mutilação, né? Você tem a cena logo no final do filme com a Bo Derek sendo
abocanhada pela baleia, né? Ela perde as pernas ali abocanhada pela baleia. E a gente tem Butch Cassidy, que é um filme de Bang Bang, que tem, né, que tem outro contexto, é um filme que tem cenas até um pouco idílicas, um pouco inocentes, mas é um filme que tem tiroteio a rodo. Né? Como explicar essa exibição desses filmes nesse horário? Ampliar os horizontes de exibir outras coisas. E não encarar apenas como programação infantil, que era um horário apenas infantil, apenas que quem estava em casa era a molecada, e não era apenas isso, né? Então eu acho que na abertura, encarando como uma abertura, eles foram tentando encaixar o que dava ali, né? Mas aí, Miguel, a gente tem em abril uma nova tentativa da Globo de puxar essa régua mais para frente, que é a exibição de filmes antigos, muito antigos, da mesma época desses filmes que eram exibidos na sessão da tarde, só que num contexto de censura mais elevada, né? Filmes que tinham uma censura maior. Em 5 de abril de 89, a Globo exibiu Torrente de Paixão com a Marilyn Monroe. A Globo exibia filmes com a Marilyn Monroe, né, muito comumente na sessão da tarde. Com muita frequência. Detalhe, Torrentes de Paixão, um filme inédito em VHS. O Niágara. Uhum. Ou seja, no original se chama Niágara. Mas foi celebrado essa exibição. Uhum. Mas não é um filme, não é uma comédia boba, né? A gente não é um filme, não é uma comédia boba, é um drama mais pesado, inclusive, né? Dentro do que a Marilyn já fez em cinema. Hein? Explica. Você conhece bem a Marilyn? Explica para quem está vendo o que é Torrente de Paixão. É um noir, né? Um filme policial, onde ela é perseguida pelo marido, tarará. Mas é um filme lindo, colorido, umas cores lindas, né? É um filme pouco pesado visualmente, né? Ela tá maravilhosa, né? Porém, é um policial com momentos dramáticos fortes também, né? Uhum. Então a Marilyn, ela teve cerca de 5 ou 6 filmes da sua filmografia lançado pela Abril Video, e Niágara não era um deles, o Torrente de Paixão. Ou seja, só existia pela Globo. Você citou o filme noir, e dentro dessa questão do filme noir que a gente tem, e dentro desse contexto de exibição, a gente tem, em 19 de junho de 1989, a gente tem a exibição de Hitchcock na sessão da tarde. Uma coisa, assim, hoje em dia impensável, mas dentro daquele contexto a gente tem a exibição de Cortina Rasgada, com a Julianne. Logo Cortina Rasgada, né? Que tinha. E o Paul Newman. Tinha Paul Newman, tá, mas... Né? É um filme que a galera não gosta muito, tem uma questão muito, muito datada politicamente com relação a União Soviética. A União Soviética, os Estados Unidos, mas tem uma questão com esse filme, que é um filme de fato menos violento de Hitchcock no contexto do filme todo, à exceção de uma cena específica que até aquele momento ela não tinha sido exibida na TV, mesmo à noite, mesmo quando o filme era exibido à noite, essa cena não era exibida, essa cena era cortada ali em algum momento antes de começar de fato o assassinato do personagem, né, da pessoa que está sendo assassinada ali. E eu sei disso porque na crítica da época que estava contando, né, que Hitchcock ia ser exibida à tarde, o crítico fala que essa cena já não era exibida à noite, que com certeza à tarde ela não seria exibida. E foi. Ela seria cortada e continuou cortada. Tanto que a dublagem desse filme, esse filme tem duas dublagens. Esse filme tem uma dublagem mais antiga pela Herbert Richards. A dublagem da Herbert Richards não tem esse ponto. O filme dublado ele não tem esse ponto dublado. A BKS, quando redublou esse filme nos anos 90, ela trouxe a dublagem completa. Você tem essa dublagem completa. Mas assim, não deixa de ser estranho você ver um filme de Hitchcock sendo exibido na sessão da tarde. Detalhe, também cena, por esse contexto. Detalhe, a gente está falando em dublagem, mas é uma cena quase muda, né? Porque ele não fala russo e nem a mulher que está com ele fala inglês.
Então tudo acontece sem eles falarem muito. A gente não pode esquecer que no meio desses filmes adultos a serem exibidos, né, era o boom do cinema fantástico nas locadoras. Tinha o De Volta para o Futuro, Viagem ao Fundo, né? Tinha vários filmes incríveis que a molecada alugava, né? E filmes de terror também, A Mosca, Robocop, coisa e tal. Então, diante desse contexto, a Sessão da Tarde meio que perdeu interesse aos jovens da época, porque a gente achava, e eu tinha uma amiga dona da locadora, que ela falava isso, que quando passa um filme que já tem em VHS, as pessoas acham que eu vou perder dinheiro, mas a procura é muito maior. Então tinha isso, de que o público adulto alugava, mas talvez a molecada não pudesse perder o interesse que passava. Quem já tinha videocassete na época, obviamente, né? Para ir na locadora. Até que, Miguel, a gente teve, a partir de setembro de 89, depois desses ensaios todos de vamos exibir filmes novos, vamos exibir filmes antigos com a censura alta, vamos exibir filmes antigos de novo, para não perder a sessão, vamos ver como é que a sessão vai reagir. Até que entre setembro e outubro de 89 houve, de fato, a transição, né, desse catálogo de filmes antigos da década de 40 e 50, eles foram empurrados para o Corujão, até depois sumirem da TV, quando a Globo perdeu, de fato, os direitos desses filmes. E a gente teve o início da Sessão da Tarde dos anos 90, ainda em 89, né, no final de 89, que foi um catálogo de filmes que a minha geração viu, e que se repetiu ao longo dos anos várias vezes, né, com a adição e a retirada de alguns filmes, mas que a gente teve a composição de um catálogo que compôs, por sua vez, depois a identidade da sessão nos anos 90 e nos anos 2000, através das comédias, né, das comédias adolescentes, dos dramas, né, dos anos 80 também, e com a queda da censura, com os filmes de horror, né, que se tornaram mais clássicos na sessão concorrente da Sessão da Tarde, né, que era o Cinema em Casa do SBT, mas a Globo também chegou a exibir alguns filmes de horror, como a gente já pontuou aqui, Orca, exibiu Terror na Montanha Russa, exibiu praticamente todos os tubarões, né? Isso, Os Garotos Perdidos, Tubarão 1, 2, 3, e a gente teve essa composição dessa identidade. Durante a Semana da Criança de 89, eles exibiram um pacote de filmes infantis, né, inéditos, de animação. Eles exibiram Transformers, eles exibiram A Fuga Espetacular do Zé Colmeia, lembra desse filme? Eles exibiram Comandos em Ação, eles exibiram Scooby-Doo e Lobisomem, e exibiram Ursinhos Carinhosos 2. Na semana seguinte... material já era... não... material inédito, novo e totalmente voltado para as crianças nessa época, né? Só animações, inclusive. Na semana seguinte, e todas dos anos 80, né? Muito novas, muito recentes. Na semana seguinte, eles voltaram a exibir uma última vez esses filmes antigos em sequência. Na semana seguinte, eles exibiram O Erro de Susan Slate, O Pequeno Polegar, a versão dos anos 50, não sei se você conhece esse filme também. Exibiu uma mensagem para minha filha, Papai Batuta e A Vitória dos Bravos, que é um western também. Foi o último filme antigo que eles exibiram. E na segunda seguinte, olha só o que eles exibiram dentro da semana. Na segunda, A Lenda, com Tom Cruise, que era um filme novo para a época. Tom Cruise, gente, é audiência garantida. Tom Cruise, ele é recorde de capas da revista 7. Tudo que tem ele no auge. Né? Auge. Fazendo Coquetel nessa época, né? E Top Gun estreando nessa época também na TV. Não, ainda à noite na TV, se eu não me engano, foi na Tela Quente. Esse ano a Tela Quente já foi o ano de estreia da Tela Quente, né? 88, 89 foi na Tela Quente. A gente teve Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. A gente teve Tubarão 3 e China, a Rainha das Selvas, que é um filme trash que eu adoro, que eu via muito quando era criança. Robert, memória.
com a Tanya Roberts, que foi exibido nesse ano e que foi exibido várias vezes nos anos seguintes, Muitas até o vezes. começo dos anos 2000. Até Então ela foi esquecida como Bond Girl, como Pantera. ela Ela passou um tempo num ostracismo muito grande, ela voltou, né, a mídia nos anos 90 naquela série Dead Seventh The Show, Seventh Show. né, Com a convidaram Maíra ela Dora. para fazer, mas ela passou um tempo de ostracismo muito grande. Então, a partir de 89, desse final de 89 para o início de 90, a gente começou a exibição desses filmes novos, com um contexto mais adulto, com um contexto diferente. A gente teve, por exemplo, a exibição em dezembro ainda de 89 de Conan, o Bárbaro, que é um filme extremamente violento, com muitas cenas de violência, de Mas as decapitação, pessoas de achavam morte. normal a violência. As pessoas ficavam vermelhas com. Ainda acham, né? Achavam com sexo, elas são muito mais tolerantes à violência do que ao sexo. Isso é. Uhum. Tinha a versão desenho do Rambo. E quando virou, Miguel, para 1990 de novo, a gente teve a exibição do novo Festival de Férias, dessa vez com filmes de fato adultos, né? A gente teve a exibição de filmes como A Lagoa Azul, em 2 de janeiro, no dia 2 de janeiro de 1990, começando em 1990, a gente teve a exibição pela primeira vez do filme A Lagoa Azul. A gente teve em 15/1 a exibição de Enigma do Outro Mundo, de John Carpenter. A gente teve Enigma do Outro Mundo sendo exibido à tarde no Festival de Férias. E a gente teve no dia 24, filmaço, e que não combina com a tarde, mas chegou a ser exibido nessa época. E a gente teve no dia 24/1 a exibição pela primeira vez. Para quem não sabe, esses filmes foram exibidos algumas vezes no início da sessão da tarde, de Star Wars. Né? A gente teve o primeiro episódio, A Nova Esperança, sendo exibido no dia 24/1 dentro. E não se sabia também, que era a primeira episódio. Até a gente não, os filmes não eram chamados os filmes não eram chamados de episódio 1, 2, 3. Eram só 3 filmes. Era a trilogia, né, no início, e que combina bem com o que você estava falando nesse contexto de locadoras e de filmes sendo liberados. Esse filme com certeza devia ser muito cultuado já na época, né? E a Globo exibiu os 3 primeiros episódios algumas vezes. Eu era criança e eu tropeçava em Star Wars, entendeu? As referências da Star Wars sempre existiram na minha vida. Tanto que me deu uma certa. Eu era sempre meio enjoado, mas quando eles resolveram voltar a mexer na franquia dos anos 90, eu fiquei com um pouco de pena. Conforme a gente vai avançando no ano, a gente vai vendo uma tentativa da Globo de se ajustar de novo, como eu falei, né? Essa seção de filmes de comédia e de filmes E os adolescentes do Joe Hughes entrou quando? Gatinhas e Gatões. Justamente no final já de 1990. A Globo ainda meio que estava começando a tatear na sessão, programando esses filmes, tentando entender. O Clube dos Cinco já tinha VHS, ela estreou numa sessão de gala. Porque era censura dos 18 anos. Eu nunca entendi. Porque eles fumam maconha, eu acho. Inclusive, é um delírio coletivo, na verdade, a exibição desse filme na sessão da tarde, porque ele nunca passou na sessão da tarde. Nunca, não. O meu não é. Não, eu tenho certeza, porque eu tinha alugado naquela semana e eu fui comprar uma fita para gravar da Globo. Na sessão de gala. Eu não tinha videocassete. Eu fui de madrugada até a casa da minha irmã, que tinha. Minha irmã mais velha já era casada e tinha um videocassete. E bati na porta dela, deixa eu gravar. E eu dormi lá para gravar o Você vê o que se fazia para ter um filme, né? Você ia bater na casa da irmã de madrugada para poder gravar. Esse filme não foi exibido na sessão da tarde. Se eu não estou enganado, ele chegou a ser exibido uma vez no cinema em casa, mas provavelmente essa cena em que eles fumam maconha, eles provavelmente cortaram. Mas ele nunca chegou a ser exibido na Globo à tarde. Eu vejo muita gente falando: eu vi esse filme muito à tarde. Esse filme nunca chegou a ser exibido à tarde. Quando começou a chegar no período de férias de novo, quando começou a chegar no fim do ano, aí é que a gente teve a exibição e a programação desses filmes de comédia. A Globo começou a escalar esses filmes de comédia para a sessão da tarde. Agora veja, Miguel, o tempo que a Globo levou para se ajustar a essa exibição da sessão da tarde. A Globo passou por
começar a testar ainda a sessão ainda em 89, atravessou 89 toda e 90 quase toda, escalando filmes aleatórios, filmes de horror, filmes de ação, para somente em dezembro de 1990 constituir uma sessão. E de novo, né, a gente precisa contextualizar que a gente tinha locadores, a gente tinha queda de censura, a gente tinha uma série de contextos, mas a Sessão da Tarde que a gente conhece, ela teve esse período de transição aí para chegar nesse material que a gente tem hoje, né? Demorou muito para a gente chegar nesse estágio. Não, e nesse estágio de massificação, inclusive, do próprio cinema. Assim, a gente, eu vejo muitas pessoas saudosistas com locadora ou com a Sessão da Tarde, e na verdade elas têm saudade daquela época delas, né? Porque os filmes em si nunca foram tão fáceis de serem assistidos. Tanto que eu já tive a honra de gravar na última locadora que existe aqui em Santos, funciona, aluga até VHS, né? E eles foram categóricos em me falar que, poxa, não vem só ver, vem fazer a ficha, vem consumir, porque, lógico, ninguém vive de parabéns, ninguém vive de saudade dos outros, né? Todo mundo acha ali, em sexta-feira é dia de alugar uma fita. Poxa, mas os locadores acabaram porque você não quis mais alugar a fita, né? Não é sempre o outro que, né? Então, gente, né, vamos ser sinceros. E era chato ter que devolver a fita, era chato ter que esperar passar na Sessão da Tarde o que a gente queria. Não. Era chato ter que bater na porta da irmã de madrugada para gravar. Nossa, o Mágico de Oz, que no musical, geralmente eu dormia. Sempre. Então eu fiquei anos para ver o Mágico de Oz inteiro. Eu passava na Sessão da Tarde, eu dormia, porque tinha muita cantoria, eu me irritava. Eu achava, um dia eu vou cortar essas músicas todas e vou ver até o final. Onde é que isso vai dar? Que maldade, né? É demais, assim, tipo, a gente tá falando de Sessão da Tarde, a galera, assim, e tinha os desenhos da Disney, hoje a gente assiste até nos streamings da vida, mas eles eram proibidos de passar na TV. Passava apenas trechos em algumas sessões, né? Mas você não tinha. Eles eram reexibidos no cinema de tempos em tempos. Eles desapareciam, depois eles voltavam. Aí começaram a aparecer em videocassete, começou a vulgarizar. Teve uma vez que finalmente a Branca de Neve estreou na Globo sábado à tarde. Não faz muito tempo isso. O Twitter emocionou, os trending topics, sabe? Poxa, um filme de 1939, né? Ainda emocionar, ainda fazer movimentar uma galera, sabe? Comentando ele, sabe? Muito louco. Cinema clássico, não falo filme velho, eu falo filme clássico, que ainda interessa, que ainda emociona, é demais. A gente viveu, quer dizer, a gente viveu, e como eu falei no início, antes até da gente começar a gravar, eu vivi num contexto até mais restritivo, porque eu não tinha VHS. Então, quando alguma coisa passava na TV, eu tinha que ficar na frente da TV, e essas estreias Disney, que a grande maioria delas, pelo menos os clássicos já estrearam quando eu estava adulto. Eu lembro que Branca de Neve, nesse sábado à tarde, meus pais saíram para almoçar na casa de uns parentes, no almoço de Natal. Eu fiquei em casa, no sofá, chorando, vendo Branca de Neve. A Branca de Neve morta no caixão, e eu chorando, lágrimas. Pinóquio também foi exibido num feriado recente na Globo, inédito. Pinóquio é meu primeiro filme. Cinderela também, tu viu no cinema, né? Numa reprise. Criança, na reprise de 79. Não, aí que tá. Como que eu sei quando que eu vi? Porque a Disney relançou ele perto de quando eu nasci, foi 79 ali. Então eu devia ter 2, 3 anos. Meu quarto era tipo Pinóquio Mania. Tinha, sabe, colcha do Pinóquio, boneco do Pinóquio. Olha, até hoje eu odeio mentira. E uma coisa engraçada, Esbejoano, minha vida inteira com drogas, com álcool, sempre me vê aquela imagem dos meninos com burro, sabe? Eu sempre tive essa culpa de não usar essas coisas, Deus do meu, sabe, aquele trenzinho com burrinhos. O Marco não tem nada disso, menino. Eu tive culpa a vida inteira por causa da Disney. Mas, enfim, a gente tem esse contexto de formação, mas hoje, né, a Sessão da Tarde ela já não exibe mais o que a gente vê. Né? Quando você vê os filmes que estão programados hoje,
tem muito mais dramas, né? Você vê muito Cachorro mais que filmes, morre. muito drama, muita coisa Porque é pra adulta, competir é pra competir com, olha lá, é pra competir com a Sônia Abrão, porque é uma com a tentativa de Cátia captar Fonseca. o público adulto, porque o público infantil e infantil juvenil já não assiste Adulto mais no mau TV. sentido, né? Adulto que estaria vendo Sônia Abrão se não Mas tudo estivesse bem vendo também, esse. né? Porque a gente tem acesso a outros filmes. Filmes legais, na hora que a gente quer também. Né? Eu acho É, triste apenas que a mídia física está acabando. A gente vai voltar a ficar na mão das distribuidoras. E não é para sempre que vai estar disponível na Netflix ou não sei na onde, né? Então eles vão. Então eu acho isso bem complicado, a gente voltar a perder o objeto, né? a gente falou demais. Falou, será que vai render 1 hora? A gente tá aqui 2 horas juntos. Você vai se lascar para editar isso, menino. Eu vou me lascar e eu não tenho como colocar 2 horas inteiras. Faz aí Esqueci de... em duas partes. Como o Miguel pediu, na semana que vem a gente tem um outro vídeo com ele aqui no canal. Ele vai eleger seus filmes, suas músicas e suas novelas prediletas. Não perca. Mas assim, eu queria só finalizar o vídeo antes, te agradecendo, né? Eu vou Obrigado. fazer um corte aqui agora, para começar, falando que a gente já passou aqui 2 horas juntos. A gente falou demais, a gente falou sobre 2 coisas. Eu vou entender ainda como eu vou editar esse vídeo, mas eu só tenho várias coisas, mas eu só tenho que te agradecer por essas 2 horas que a gente passou aqui brutas e que a gente vai editar. Obrigado por ser a estreia do meu canal aqui no YouTube, né? Muito mais boa sorte para o seu canal, porque você já está com muita sorte, você já está com 2K de inscritos, você já está com vídeo muito bem visto. E se alguém estiver vendo esse vídeo e não foi inscrito ainda no canal do Miguel, o que provavelmente não é muito possível, porque o seu público aqui vai vir pro meu, mas se inscrevam lá no Dolce Vita. O Miguel posta vídeo semanalmente, assim como eu também vou tentar postar semanalmente. Dentro das tags que ele já explicou aqui no início, ele fala sobre vídeo, ele fala sobre filmes, ele faz unboxing, ele sai com o marido, ele passeia com os cachorros, ele tem uma série de tags, tanto no YouTube quanto nas redes sociais do Miguel. Sigam lá também, @Miguel Andrade, né? Acho que em todas está Miguel Andrade. 100 no Instagram, Miguel Andrade 100. 100. E é É o isso. único Muito que eu não vou obrigado. esquecer. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E continuem, se inscrevam no meu canal também, ativem os sininhos aí para receber as notificações. E até uma Deixa o próxima. joinha. Coloca Deixa o o like ali joinha, embaixo. o like e até a E até próxima. a próxima.